Meu Deus eterno, glorioso Pai, muito obrigado pela rica oportunidade que nos concede o Teu Espírito Santo de estarmos na Tua casa nessa quarta-feira. Muito obrigado, Senhor, nessa sexta-feira. Muito obrigado pelo culto ontem ali, que muito o Senhor abençoou naquele lugar, no ponto evangelístico do Itamaracá. Os irmãos que compareceram ali, continua abençoando, Pai, o seu povo. Abençoa ricamente esse final de semana, aonde estaremos superlotando esse santuário, com certeza, de irmãos que irão vir para receber aquele contato especial contigo, sentir aquele mover especial do Teu Espírito Santo. Pai querido, nós oramos também pelo culto de oração amanhã no Santa Luzia, pela a reunião dos jovens e os adolescentes com o co-pastor Naftali de Gomar, aqui na sede. Nós oramos, Pai, pelas bênçãos dessa chuva que nos alcançou nesse dia, amenizando assim essa poeira, esse pó que estávamos inalando. Muito obrigado, Senhor, pela bênção do Senhor. Só temos que te agradecer cada dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoa nossos irmãos ali no sul, ajuda eles a vencer aquela luta da vitória para o teu povo, porque a vitória deles é a nossa vitória, Senhor. Porque nós também sabemos que não estamos isentos das lutas climáticas, Senhor. Não estamos. Mas uma coisa sabemos: até aqui o Senhor tem nos guardado. E te pedimos que o Senhor continue guardando todo o seu povo. E é o que cremos. Humildemente te pedimos tua graça superabundantemente. Em nome de Jesus Cristo ressurreto. Amém. Louvado seja Deus, amados. Grande shalom. Nós estamos na live direto. Então, quero cumprimentar os irmãos que não estão presentes, mas estão assistindo na live, irão assistir. Deus abençoe. Que essa palavra possa alcançar nessa noite. Quero falar um pouco nessa noite. Tema que me veio ao coração, olhando a necessidade dos dias que vivemos. Eu quero falar em cima de cruzando o abismo da separação. Tivemos um final de semana muito tremendo aqui, mas muito tremendo mesmo, onde Deus abençoou. Domingo, né? Foi muito forte aqui domingo, irmãos. Desde o primeiro hino louvado. Muito forte a presença de Deus no nosso meio. Irmão Rigo, Deus abençoe. Senti falta de vários irmãos domingo, né? Mas assim mesmo, né? Estávamos com o santuário superlotado de pessoas. Graças a Deus. Até uns visitantes na galeria, né? Foi muito bom, né? Graças a Deus. Pois bem, queridos, eu estou no livro de Romanos, capítulo 6. Quero falar sobre cruzando o abismo da separação. Livro de Romanos, capítulo 6. Vocês estão dando graças a Deus por esse tempinho fresco, né? Deus nos presenteou primeiro com uma chuvinha, né? Para depois mandar um friozinho. Bem mais melhor do que um frio seco, né? Sem a umidade. Relativamente, o ar estava muito seco e a umidade muito baixa, e agora Deus nos presenteou, né? Nos dando esse privilégio de ter um frio, mas com uma umidade melhor, né? Tirando a poluição do ar. Eu acredito que talvez venha mais uma chuva para nos ajudar, né? Eu ainda estou crendo em mais uma chuva. Os irmãos da live, Deus abençoe. A minha sogra sempre tem estado assiduamente. A irmã Maria Rosa e todos que têm assistido, né? Os irmãos, seguidores. Que Deus abençoe. Um grande shalom de Deus. Vocês encontraram Romanos? Vamos ler somente um versículo.
versos 23 do capítulo 6, diz: porque o salário do pecado é o que mesmo? Vamos repetir: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus nosso Senhor. Repitamos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podei vos assentar. Hoje nós estamos de casa cheia, o santuário está lotado, né? Assim eu estou vendo os anjos, né? Os irmãos que não vieram, mas as teofanias estão aqui, de todo jeito estão aqui, todos reunidos. Vocês não creem que nós estamos o corpo reunido aqui? Aqueles que moram mais longínquos, talvez em outros estados, estão aqui dentro. Estamos reunidos em um corpo, em Cristo Jesus nosso Senhor. Para que vocês entendam a separação, eu já estou fazendo a unificação primeiro. Pois quando nós reunimos em Cristo. Agora, para que nós possamos entender a separação do homem que cruzou o abismo do outro lado e ficou separado de Deus. Então, eu estou falando primeiro sobre a unificação, a unidade. Tomando o corpo de Cristo, aqueles que pertencem a esse corpo, não importa onde eles estão agora, pois estamos reunidos em Cristo. Então, quando nós reunimos em Cristo, a sua oração vai para todos os lugares mais longínquos da terra, aonde tem um membro que pertence ao corpo. A sua oração é como se fosse um raio de luz, né, que percorre como aquele neurônio no corpo, percorre todo o corpo, até encontrar o último estágio dele e ser queimado. A oração é a mesma coisa. Você vai, levanta um clamor, uma oração, ou um louvor, aquele louvor é para todo o corpo de Cristo. Amém? Porque todo o corpo reúne na palavra, que é a matéria, que é a palavra do dia, que seria a palavra matéria. Eu estou com a palavra escrita, palavra que está aqui no livro, mas eu estou pregando para outro corpo, que é o corpo e palavra, a matéria. Estão captando? Diz amém. Então, nós andando assim, nós vamos entender agora por que fomos separados também. Porque todos nós estávamos reunidos em um corpo, no primeiro Adão, porque éramos feitura de Deus em Adão, imagem terrena. E quando houve-se, então, uma intromissão do inimigo, na raça humana, houve um corte de luz. Houve um corte, igual ali, ó, quer ver? Ó? Esse corte aqui, ó. Então, quando houve esse corte de luz, a vida foi separada. A vida foi separada. Então, o homem cruzou o abismo. E ao cruzar o abismo, ele ficou separado de Deus. Ouça bem. Nós estávamos em Adão. Todos nós. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. No livro de... aqui perto. Romanos 5,12. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, capta bem, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o que mesmo? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram em quem?
Nós não estávamos lá. Então foi no corpo de Adão. Então todos sendo feitura da imagem do primeiro Adão, feitura terrena. Então nós adquirimos a mesma herança que recebeu aquele homem chamado Adão. Nós herdamos dele uma herança muito valiosa, para dizer assim, né? A morte. Porque é tão valiosa que passou para todo mundo. Foi o mal hereditário. E herdamos essa riqueza. Estou falando conotativamente, irmãos. Às vezes você não captar meu estilo de pregar, você fala, o irmão está saindo da mensagem. Não, não estou saindo, não. Estou falando conotativamente. Aí nós herdamos, então, todos os outros patrimônios que estavam na hereditariedade da morte, que estava coligado. Aí, com tudo, essa herança veio doença, maldição, pobreza, miséria. Tudo isso herdamos do primeiro Adão. Porque todos pecamos nele. E o pecado nos separou de Deus, porque o salário do pecado é a morte, e morte significa separação. Então nós fomos cortados, separados, cruzamos o abismo, deixamos Deus e cruzamos o abismo. E agora nós não tínhamos como voltar para trás, porque tinha um abismo para passar e não tínhamos como passar o abismo. Deus teria que prover um meio de escape. E ele já tinha levantado, então, antes que o pecado viesse a nomear. Deus já na sua mente eterna, a grande mente, para vocês entenderem, eu já preguei aqui, de Elohim, dentro daquela mente, ele já tinha levantado, antes do primeiro Adão, ele tinha uma feitura eterna de sua imagem de sua pessoa, o segundo Adão. Antes do primeiro Adão cair. Oh, isso é forte, hein? Amém? Então ele já tinha a saída antes da entrada do pecado. Porque ele tinha a imagem. E Deus fez o homem à sua imagem. E quando ele fez o homem à sua imagem, porque ele tinha a primeira imagem. Glória a Deus. Amém? Senão não tinha como ele fazer o homem à sua imagem, se ele não tivesse a imagem. Como é que vai fazer o homem à sua imagem? Porque quando ele fez o homem à sua imagem, ele fez o homem espírito, mas espírito não tem imagem. Espírito não é pessoa. Então, quando ele fez o homem à sua imagem, é porque havia uma imagem. Aleluia. Um homem espiritual com um corpo espiritual, com uma imagem espiritual, que ele seria introduzido posteriormente para levantar a imagem caída do primeiro Adão, que para nós revelado, o Adão que caiu, sendo ele o primeiro, mas ele foi o segundo depois do primeiro. Porque havia o segundo Adão já, que não era da terra, que não era daqui de baixo, por isso que é o segundo, porque ele veio de cima. O Adão é o primeiro Adão da terra, mas havia o segundo do céu. Então ele foi feito a imagem do segundo Adão. Então havia um primeiro. Amém. E ao cair, ele trouxe toda a raça humana junto. Por isso que, portanto, como por um homem, entrou o pecado no mundo. O pecado, a morte, a herança. Logo, uma herança tão grande dessa. Que coisa, né, irmão? Eu vou deixar de herança o que para meus filhos? Morte. Deus falou, mas eu vou dar um jeito nessa morte. Aleluia. Amém? Está sendo construtivo?
Talvez vocês falem, nossa, o irmão Degomar prega para a igreja, assim, não tem problema nenhum, irmão. Se tivesse só uma pessoa, eu pregaria do mesmo jeito. A mesma mensagem. Eu já preguei escola dominical com uma chuva que não deu. Eu falei, hoje, graças a Deus, eu vou descansar. Quando a escola era todos os domingos. Falei, hoje eu vou ter um descanso. Sabe que não? Chegou uma bendita alma e sentou ali. Aonde está o meu filho? Tinha um banco aqui na frente, ó. Sentou e eu falei, meu Deus. Aí eu olhei, a chuva caindo e eu aqui. Deu horário de começar o culto de escola. Eu cantei uns 3 hinos e preguei a mensagem inteirinha para esta pessoa. Ela sentou aqui. Mas é tua mulher? Não, não era. Era outra irmã. Ela chegou e sentou aqui. E ela ouviu a mensagem inteirinha. Quando eu terminei a mensagem, logo parou a chuva. Depois de 2 horas de mensagem. Então, eu não tenho dificuldade a pregar para uma pessoa. Porque quem pregou para a colonial, pregar para uma pessoa é lucro. Você está pregando para alguém que é a imagem de alguém. Amém? Então, você está o quê? Introduzindo a palavra em um ser que tem uma alma. E talvez aquela palavra fará toda a diferença. Aleluia. Pois é, agora nós temos aqui a herança do homem terreno. E o homem terreno carrega um imã em sua alma. E este imã que está imado é tudo aquilo que ele recebeu por herança do pecado. Aquilo é o que separou a alma. Porque nós temos 3 elementos: corpo, alma e espírito. Então, a alma tem só uma via: fé ou incredulidade. Se opera na alma incredulidade, a morte está anexada a essa palavra, incredulidade. Então, esta pessoa morrerá, porque a alma que pecar pecado é incredulidade. Então, a alma que pecar morrerá. Quando você recebeu por nascimento, por via sexual, do seu pai e de sua mãe, e veio ao mundo, você veio com esta herança, falando mentira. O profeta diz isso. A Bíblia diz no Salmo 51, nós viemos ao mundo com a herança já. Viemos ao mundo até mesmo na conceição. A Bíblia diz no Salmo 91, em pecado concebeu a minha mãe. Então nós herdamos a morte pela introdução já. Mesmo não tendo nascido, mesmo na gestação, todos pecaram por causa da via que viemos. E agora? Nós herdamos a morte. E com a morte herdamos a sua consequência. Aí veio tudo junto, todo o pacote inteiro. Aí vem dor de cabeça, sofrimento, pesares, arrependimento de ter feito certas coisas na vida que, se pudesse voltar, não faria nunca na vida. Você põe a mão na consciência e diz, se eu pudesse voltar ao tempo, jamais eu tinha passado por isso. Jamais eu faria o que eu fiz. Em outras palavras, jamais eu faria esta burrice, essa burrada. Estão entendendo? Então, este é a herança que recebemos do nosso pai terreno. Você passou por certo. Olha para a tua vida. Você passou por certos caminhos que, se você tivesse esse conhecimento hoje, você desviaria dele. É ou não é? Porque a Bíblia diz fugir do mal e da aparência. Hoje você pode fugir, porque você tem visão espiritual, né? Você não está cego mais, não tem catarata, foi curado. Amém? Ele levou no Calvário todas as cataratas do pecado, toda a cegueira, toda a doença, diz a Bíblia. Então hoje você não é mais cego.
Então você não anda titubeando nas titubeanças da vida e pisando em sapo e cobra. Não, não. Hoje você anda na luz. E agora, nós precisávamos então a ser trocado a nossa natureza e o nosso DNA para cruzarmos o abismo de volta. Porque sem essa dádiva nós não teríamos como voltar a ter uma comunhão com o Pai. Porque o abismo nos separou de Deus. E esse abismo chama morte. Por isso que nós sempre cantamos aqui ou pregamos. Temos que passar o Jordão de nossa vida. O que é o Jordão? Morte. Então nós temos que cruzar o Jordão de volta. E para nós pisarmos na morte, nós temos que ser gerados de novo pela palavra. Porque somente a palavra é a arca da aliança de Deus conosco. É a arca do concerto hoje. Então, para nós pisarmos na morte, nós temos que estar com a arca. Porque a arca que tocou no Jordão, os pés do sacerdote, quando tocou, a arca estava no ombro dele. Daqueles dois que estavam na frente. Porque era 4 sacerdotes que conduziam a arca da aliança, do testamento. Do Velho Testamento. 4. Quando eu vejo documentos, as pessoas procurando a arca do tesouro, e vai de cá, e vai de lá, e vai de cá. E Hitler procurou essa arca, e fulano procurou, Stalin procurou, e todos atrás dessa arca, e queriam o poder da arca. A arca chegou em terra estranha, deu problema lá. A arca não dá certo em terra estranha. Amém? Ela só abençoa quando ela acha uma casa chamada Obed-Edom. Quando acha um coração aberto. Aleluia. Aí ela reposa tranquila ali. E a Bíblia diz que ela prospera aquela terra. Estão entendendo? Diz amém. Quando você recebe a arca em um coração puro. Aleluia. Então, nós temos aqui agora, para cruzar o abismo de volta, temos que passar o Jordão. E essa arca, essa palavra tem que estar dentro para dar um ênfase ao novo nascimento. Gerar um novo homem, uma nova mulher, que é gerado de novo, segundo a feitura celestial da imagem do segundo Adão. Na imagem do primeiro Adão, nós trouxemos morte a nós mesmos, porque todos pecaram. E para reconhecer o pecado, tinha que vir a lei, porque sem lei também não havia pecado. Tinha que haver algo para apontar o pecado. E se você infracionasse a lei, então você era um pecador. Você estava sujeito à morte, porque a lei estava apontando: se você roubar, você morrerá. Se você adulterar, você morrerá. Se você fazer tal coisa, estão entendendo? Então a lei aponta. Aleluia. E para nós se safarmos da lei, porque a lei condena o pecado, então pela lei nós não daríamos conta de ser salvo. Porque a lei nos encurralou a ser condenados, porque nós, por uma coisa ou outra, infracionaríamos alguma coisa. E se você guardar a lei e tropeçar em uma base dela, você é culpada de todas as outras. Então Deus providenciou a graça. E a graça veio pelo segundo Adão. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a misericórdia veio pelo Senhor Jesus Cristo. A graça e a verdade. Amém? Então, nessa imagem do segundo Adão, nós recebemos, então, vida eterna e vida abundante. Porque o diabo veio roubar, matar e destruir. Diabo da incredulidade, diabo da morte. Mas eu vim para que tenhas vidas, e as tenhas com abundância. Virando o livro sagrado para 1 Coríntios, capítulo
15. Eu quero já indo fazer o fechamento para nós orarmos. Mas eu quero entregar todo esse recado aqui, mesmo cortando algumas pontas, mas eu quero que fique fechado em seu coração. Aonde você está parado hoje? Aleluia. Não temos com o que temer, tá, meus filhos? Você não tem o que temer. Porque tudo que vai acontecer com você já está escrito. E o Senhor Jesus disse: importa que cumpra em mim o que está escrito. Eu vim para cumprir o que de mim está. Então nós estamos cumprindo o que Deus escreveu para nós. Pois agora nós não estamos mais no Velho Testamento. Pode louvar o Senhor. Aleluia. Pode louvar. Ele é plausível. Nós não estamos mais cumprindo o velho homem, o Velho Testamento em Adão. Nós não estamos mais sobre rituais de substituto, de sacrifício humano, de sacrifício de animais, de rituais natural. Nós não estamos mais cumprindo o Velho Testamento em Adão. Nós estamos agora na nova aliança, que é a graça sobre graça, que traz a imagem do segundo Adão e que traz a natureza celestial. Então nós não estamos mais no substituto, que não podia introduzir vida, só apenas um ritual para cumprir os mandamentos e apagar apenas o pecado momentâneo. Nós não estamos mais assim. Aquele que bebeu um dia do Espírito Santo não tem mais sede do pecado. A mulher do poço disse: Senhor, o senhor quer uma água, mas o senhor não tem vasilha. E como o senhor pode pedir uma água para mim, se o senhor não tem vasilha para tomar água? Ele disse: você vai me dar uma água, mas se você beber da água que eu posso te dar, você não terá mais sede dessa água. Você não terá mais sede do pecado. Você não terá mais sede de fazer coisa errada. Você não terá mais sede. Você não estará mais imado. Porque agora o que puxa você para baixo é a natureza do primeiro Adão. Mas quando você toma da água que eu der, a sua alma terá vida e não terá sede do pecado. Ela imará para cima e não para baixo. Sua alma tem sede de Deus. A chuva não te segura em casa. Nada. Você quer estar tomando da água pura. Você quer estar sentado em lugar celestial. Você não vê a hora de estar no culto. Não é fogo de palha. Talvez, não estou lançando sombra e crítica em ninguém, mas existe o fogo de palha, sim. Existe o crente que é o crente fogo de palha. Crente que, às vezes, tem aquela chama, mas logo abaixo. É o fogo de palha, de sabugo, de graveta. Lembra das visões que eu contei aqui na frente? Mas tem aquele crente que é dormente mesmo. Aquele dormentão de aroeira, de linha de trem. Aquele um que fica 100 anos ali no chão, ainda está novinho ainda. Aleluia. 100 anos ou mais. Mas se você bater um machado nele, meu irmão, você treme o punho, você quebra até o pulso se bater com a mão. Porque ali é aroeira. Aleluia. Aí esse tipo de fogo, meu irmão. Aleluia. Brasa pura. Pode criar uma cinzinha de vez em quando, mas vem um vento. Você fala: ai meu Deus, de repente brota um fogo. Está ali. Amém? Agora, esse fogo de palha é assim. Cansa rápido. Acha que 1 mês, 2, 3, 4, servindo a Deus já é muita coisa. Olha para a vida dos que começou na sua frente. Já tem 40 anos na sua frente. 30. E continua na jornada. Amém? Então, nós estamos aqui agora. Vamos pegar o tópico para nós captarmos agora a imagem do segundo Adão que recebemos. Porque a do primeiro Adão nos trouxe na lama do pecado. Com desejo, com sede das coisas do mundo.
No primeiro Adão, as pessoas, irmão, misericórdia, zomba de Deus, e vira religioso e continua no mesmo espírito. Chama Deus de você, começa a cantar o hino, você aí em cima, você. Seu hino é balela. Como é que pode escrever um hino e dizer que foi o Espírito Santo que inspirou, chamando Deus de você? Você vai me abençoar, você. Vai chamar um juiz da terra de você, para você ver. Apenas um juiz aqui. Chega no gabinete desse, você, juiz, você. Soldado, vem aqui. Vamos ensinar isso aqui. Você. Ai, Deus amado. Então a imagem do primeiro Adão. Pode se tornar religioso, mas continua a imagem. O que aconteceu com a religião, as religiões dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70, que era tudo aquela doutrina santa e tudo que fazia e que olhasse para o mundo era pecado. Aquela religião da moda antiga, a ponto que quando eu jogava bola, alguém virava religioso dali do meio do campo de bola, e nós nunca mais via aquele homem, aquele rapaz ali no meio, nunca acabou. Nunca mais via ele em porta de bar, acabou. Ele morreu para o mundo. Estou falando que era dos anos 80, 70, 78. Porque as pessoas tinham compromisso com Deus. Mas ainda, na imagem do primeiro Adão, aquela religião que trouxe a imagem de Adão, ela foi moldando, né? Porque Adão e Eva é um só. Então a igreja e Adão é um só. Como a igreja e Jesus Cristo é um só também. Eu vou entrar nisso se der tempo. Aí foi moldando, foi arrastando de novo para o mundo. E agora, que imagem que está trazendo a religião para o mundo? Ninguém sabe mais discernir quem é crente, quem é católico. Quem é crente, quem é mundano. Quem é crente, quem é espírita. Porque está tudo misturado. Virou uma paratefornalha, se é assim que essa palavra diz, eu não sei se é assim. Mais ou menos isso. Já pensou? Que tristeza. Mas quando você atravessa o véu, aleluia, o véu de sua carne, o véu do primeiro Adão, você atravessa ele, você atravessa o seu intelectual, você não domina a si mesmo, você não é o seu dominador, você tem um dominador. Se você é uma serva de Deus, genuinamente, que já cruzou o véu, você nunca vai ser cabeça do seu lar. Uma que você está sobre um cabeça, que é seu esposo. Mas se você é um marido que já cruzou o véu, você também não domina a si mesmo. Você não é o seu líder. A liderança não é tua. O leme está na mão do Espírito Santo. Ele é o teu líder. Ele, maridão, é que te conduz. E se você fizer coisa errada, você tem que se humilhar. Não porque você é o marido, mas você errou. Então você tem que pedir perdão, você tem que fazer isso, porque você não é dono de você. Você não está no primeiro Adão. Você não está no Adão morte. Você está no Adão vivificador, que trouxe vida lá de cima. Então você não é o rei da sua casa, o rei lá é Jesus Cristo. Você é o patriarca do seu lar, a matriarca, mas não é. Quem reina tem que ser Jesus. Ele é o rei, amém? Então, para trazer essa imagem, temos que vencer a primeira. Vamos começar em 15, acho que dá tempo de nós ainda passar um pouco didático. 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feita a alma, olha bem, foi feito a alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual. Não. Senão o natural. Depois o espiritual.
O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual? Agora aqui, ó, tem uma quadra aqui, tem uma esquina aqui. E nós devemos observar isso para não tropeçar nessa pedra. Olha bem, eu vou repetir, tem uma esquina aqui, tem uma quadra aqui. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual os celestiais, tais também os celestiais. Vamos parar aqui. Dantes, quando eu vivia na minha ignorância, eu estava alimentando somente o primeiro Adão. Toda a imagem que frustrava aquele homem, primeiro Adão, trazia então ignominia, trazia então fracasso, trazia então todo tipo de coisas volúteis, tudo mais. Vamos passar em outras palavras. Tudo que frustrava aquele homem que estava naquela imagem, podia ser ignorância fluída ali, briga, contenda, ira, dissensão, inimizade, porfia, inveja, emulação, tudo que desse ocasião para que aquele homem pendesse aquilo. Se era na parte financeira, aquele homem tinha interesse, podia até passar alguém para trás se precisasse, porque era do interesse dele. Passar a perna num, passar a perna no outro. Partir para o lado da vaidade, nossa, aquele homem pendia para a vaidade. Falou do homem, falou da mulher. Pois estava tudo naquele contexto, tudo naquele pacote, tudo naquela imagem do primeiro homem. E você teria que vencer tudo isso. E como vencer? Se nós estamos morando dentro do corpo desta morte. Nossa alma está morando dentro de um sepulcro, dentro de um hospital de pestilência. E como vencer agora? Se tudo que essa primeira imagem tem, nós estávamos imados, dependendo disto. Dependendo de ficar irado e, se fosse possível, matar alguém se precisasse. Talvez por amor a outra pessoa. Uma traição de casamento leva alguém a matar alguém. Talvez mata até as duas pessoas. Tanto o cônjuge quanto o parceiro lá. Estão entendendo? Pois estávamos nessa imagem. Tanto faz como tanto fez. Estou alimentando o que essa imagem trouxe. Ira, cólera, raiva, ódio. Que dificuldade eu tenho mais se já está dentro desse contexto. Está dentro dessa imagem. Partiu para a ignorância. No rosto que mamãe beijou, se alguém bater, morre na hora. Pau! Não era assim? A conversa era essa. Rosto que mamãe beijou, se alguém bater, vai morrer. Estava dentro, não estava? Partiu para o lado de cobiça, de finança. Se pudesse também, quero vencer, não importa. Se eu precisar trepar nas costas do outro, mas que se dane o outro. Também estava dentro do contexto. Mas tínhamos que vencer isso, e não tinha como. Vencer essa natureza, pois herdamos ela. Já era um mal hereditário, que veio desde a primeira corrente sanguínea, e de um só sangue. Glória a Deus. Não é que eu faço? De um só sangue. Da onde veio toda essa maldade? Veio desse primeiro sangue, de um só sangue, que podia cruzar com a raça humana. Veio desse sangue que podia cruzar com a raça humana. E pelo pecado, da força do pecado, que é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se der tempo, vamos entrar um pouquinho. Mas herdamos, então, a natureza da introdução deste sangue.
que houve um cruzamento de sangue no jardim do Éden. Então nós vemos que por haver esse cruzamento de sangue, a natureza foi introduzida na raça humana. Agora você pode dizer, só pela serpente? Não, pela via sexual. Porque a natureza da serpente segue os filhos da serpente. Os filhos de Caim. Porque a Bíblia diz que tem filhos de Deus e filhos do maligno. Estou dando Bíblia. 1 São João, capítulo 3, versículo 10. Vocês querem ir lá? Ainda vai no versículo 12 também. 1 São João, capítulo 3, versículo 10. Por isso que a Bíblia diz que o bispo da igreja tem que ser idôneo. Tem que ser idôneo. E tem que manusear bem a palavra. Não está escrito? Amém? Para saber o que está falando para o povo. 1 São João, capítulo 3, versículo 10. Agora a pessoa, no primeiro Adão, hora dessa, está no seu sofá tomando chocolate ou um vinho, comendo pipoca. Ele nem importa com Bíblia, com igreja, com nada, está nem aí. Ele não importa, eu sou batizado em nome de Jesus, mas você não saiu da imagem, irmão. Você está na imagem do primeiro Adão, pronto, acabou. Ah, não, mas eu já dizimo. Claro, você tem medo de ir para o inferno. Por isso que você dizima, por medo de ir para o inferno. Mas ninguém dizima para ser salvo, dizima porque é salvo. O dízimo é obra de justo. Não para você justificar. É obra de justo, quem já é justificado. Amém? Agora está aqui, 3:10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Não é. Manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Agora os filhos do diabo trouxe a natureza do diabo. Trouxe ou não trouxe? Mas a morte ficou só neles? Ou Abel, que veio pelo sangue de Adão, não morreu logo? Não foi o primeiro a morrer? Então a introdução sexual trouxe a morte no mundo. Mas a natureza dos cainitas, eu vou separar bem, a morte reina até na raiz da sua alma. Sua alma não crê em Deus, sua alma odeia o que é justo, a sua alma odeia o que é reto, a sua alma não vive na luz, a sua alma tanto faz como tanto fez matar um frango e matar um ser humano na noite, se ninguém viu, se a polícia não prendeu, ele põe a cabeça no travesseiro, deita tranquilo e dorme sossegado. Não importa se o fulano morreu esfaqueado ali, porque a natureza do seu pai está ali. Mas deixa um que cometeu uma tragédia, qualquer coisa, e ele pertencer à família, o sangue que herdou de Adão a morte de Abel. Ele veio por outra linhagem. Ele pagará o preço nessa carne aqui, irmão. O pavor da morte alcançará ele, o pavor do inferno alcançará ele, e aquilo ele pagará por aquele último ceitil aqui na terra, para não ser condenado no inferno. O justo paga os seus pecados aqui. O ímpio paga aqui, às vezes no inferno, o resto. Às vezes aqui, muitos deles nem pagam, vai pagar tudo no inferno. Mas o justo, o que ele comete, ele paga aqui. Você veio de uma linhagem, herdou a morte pela via sexual. Mas a natureza de sua alma não é maligna. Vocês estão entendendo a separação que eu fiz? Estão entendendo? Levanta a mão para me saber se eu estou pregando para um povo que tem entendimento. Aleluia! Então, estamos vendo a separação. E nesse contexto, você vê que a morte continua reinando, tanto de um lado quanto do outro. Tanto aquele que herdou pela via sexual da herança de Adão, que é os filhos de Sete, os filhos de Adão, morreram do mesmo jeito. Mas o pecado separa de nós, da família de Adão. Porque Jesus Cristo veio nos tirar da maldição do pecado. Ele veio salvar quem? Por que Jesus morreu? A Bíblia diz: Jesus veio para salvar o mundo. Foi.
O mundo inteiro. Mas quem são salvos? Aleluia. A Bíblia chega a dizer tão claro, Jesus veio morrer por muitos, não por todos. Chega a dizer por muitos. Mas nós podemos dizer, abranger, né? Jesus veio para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, estamos Bíblia, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quem crê? A alma incrédula não crê. Os filhos do Caim não crê. Porque eles vieram de uma incredulidade. O diabo não pode crer em Deus como ele é. Ele crê em Deus que teme, mas não obedece uma palavra. Então não vale nada sua fé, sua crença. Então nós temos aqui os filhos de Deus, os filhos do diabo. Versículo 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão, e ele arrependeu? Não. Em seguida ele pegou uma irmã dele, fugiu e foi morar com ela em Nod. Imagina se Abel matasse Caim, então. E matou o seu irmão, não como Caim, que era do maligno, não era de Adão, que Adão não era maligno. E matou o seu irmão, e por causa o matou. Por causa. Por que causa? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Só foi por causa disso. A obra de Abel era justa, porque a obra que ele fez, que obra que ele fez? Ofereceu um sacrifício, obra. Pegou um cordeiro, obra. Fez um altar, obra. Cortou o pescocinho do cordeiro, obra. Ofereceu oferta, obra. Tinha um monte de formiga lá, porque onde tem sangue tem formiga. Onde tem sangue tem mau cheiro, tem moscas. Não era amistoso o seu sacrifício, mas as suas obras eram perfeitas, era justa, era tudo que Deus precisava de sangue, para cobrir o pecado de sangue, pela via sexual do Éden. Do ímen, que desvirginizou. É mais ou menos isso a palavra. É duro de falar essa palavra. Desvirginizou, lembrei. Eva. E agora Deus exigia algo compatível, sangue. E maçã não sangra. Caim trouxe pera, não sangra. Ele trouxe laranja, não sangra. Ele trouxe flor, não sangra. Ele trouxe tudo quanto que é belo, não sangra. Deus precisava de algo que sangrasse. Dê maçã para o povo, não está sangrando. Está todo mundo nu por aí, comendo maçã. E a Bíblia diz que quando eles comeram, eles enxergou que estava nu. Vê. Quem está entendendo, levanta a mão. Enxergou que estava nu. E agora? E agora tinha que ter algo compatível com a nulidade, para cobrir a nulidade. Amém? E para cobrir a nulidade de Adão e Eva, tinha que ter uma cobertura. E não era de folha de figo, não era de folha de árvore, era o sangue do cordeiro. Deus precisou matar o cordeiro para cobrir a nulidade. E eles saíram do Adão, do jardim do Éden, Adão e Eva, saíram na base do sacrifício de sangue, que é o sacrifício que Abel fez fora do jardim. O cordeiro que Deus exigiu, seguiu, eu preguei para vocês, a linhagem dele, até chegar em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Vocês lembram dessa mensagem? Então está aqui agora. Essa linhagem de Adão reconhecerá o segundo Adão. Ou por uma via ou outra, um filho de Deus, não importa se ele se perder nas drogas. Se perdeu, ai, coitado daquele rapaz, daquela menina. Mas se ele pertencer à família de Adão, uma hora ou outra, aquela alma que está coberta de todo o pecado, terá que suspirar a luz em Cristo, segundo Adão. Terá que encontrar saída, porque aquela alma não pode morrer. A alma que pecar morrerá. Mas o que é pecado?
Aquela alma com todos os problemas da vida que adquiriu no decorrer, talvez, de uma pequena vida de 14, 15 anos, 20, 90 anos, não importa o tanto de ano. Talvez aquela alma já está toda congestionada, toda tampada de incredulidade, vício, droga, bebida, cachaça, tudo quanto é coisa. Mas aquela alma pertence à família de Adão. O segundo Adão veio salvar a família do primeiro Adão. Por isso que a cruz foi colocada no Monte da Caveira. Eu estou pregando para 2 audiências, irmão, vocês sabem disso. O Monte da Caveira, por que está no singular caveira? Porque era o crânio de Adão que estava ali. Então, o sangue da redenção cobriu o crânio de Adão. E a partir daquela hora que o sangue de Jesus caiu na terra, lavou toda a família de Adão. Redenção, redimiu. Aleluia. Então, até o último filho de Adão será resgatado. Por quem? Versículo 49 agora. Agora você volta para 1 Coríntios, capítulo 15. Você volta para 1 Coríntios 15. Você volta. Você pega o versículo 49 agora. Você vai ver o que está escrito. Assim, para nós dar o fechamento. Assim como trouxemos a imagem do terreno, que é Adão, morte, imagem que ele trouxe, morte. Em Adão nós morremos, assim traremos também a imagem do celestial. Oh, coisa doce, hein? E qual é a imagem do celestial, irmão? A imagem de Cristo é vida eterna. Imagem de Deus. Cristo, a imagem de Deus. Deus é invisível. Você pode encontrar Cristo, Deus em Cristo, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Amém? Então, quando você recebe Jesus Cristo na sua vida, você recebe a imagem de Deus. E a imagem de Deus é o quê? É tudo que é perfeito, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perdão, tudo que é louvor, tudo que é graça, tudo que é amor, tudo que é benfeitoria, tudo que é luz está nessa imagem. Então, quando você recebe Cristo, você passa a transferir a imagem dele para o mundo. Você passa a ser a imagem de Deus. Então, as pessoas começam a ver Deus em você, por meio de suas obras. Olha, essa pessoa não faz coisa errada, não fica no bar tomando cachaça, não fica fazendo coisa errada, não fica xingando, não fica brigando. As pessoas sabem amar, sabem perdoar, sabem entender um ao outro. A imagem de sua pessoa. Coloquemos-nos de pé, irmãos. Eu não vou mais antecipar, perdão, eu não vou mais adiantar a mensagem. Mas eu quero que você entende. Trouxemos a primeira imagem para morrer, mas a segunda imagem para nos colocar no patamar de arrebatamento. Vida e vida com abundância. Vida e luz, vida e paz, vida e perdão, vida e amor, vida em consenso humano, em união, vida eterna. Pai, trouxemos a primeira imagem e nos separou de Deus. Na primeira imagem, cruzamos o abismo. Fomos separados de Deus. Mas o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo e cruzou o abismo de volta e nos uniu de novo ao Pai, trazendo de volta, cruzando o abismo da separação e trazendo nós direto para a mão de Deus, novamente, ser guiado pelos braços de Jesus, pelas perícias de suas mãos. Obrigado, Senhor. Por isso que a tua palavra diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho, porque agora estamos andando na luz e não nas trevas. Nosso coração, nossa alma ali dentro batendo, palpitando a sua palavra, não pôde refutar a palavra, não pôde
por incredulidade, descrer da palavra. Nossa alma estava cheia de concreto do pecado, da iniquidade. Mas quando a luz raiou, quebrou o concreto, a semente germinou. E a nossa alma brotou fé. Fé do Filho de Deus, a fé de Jesus Cristo, a fé da palavra, a fé que vence o mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Segura.